Vamos então começar a ler em Gênesis capítulo 2, no versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. E agora o texto que nós vamos tratar diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez? Abre nossos olhos, ó Deus, para entendermos a Tua palavra. Não somos, por natureza, capazes de entender a Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta noite nos trazer a compreensão necessária. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir um diácono que traça uma água para mim, por favor. Não tem nenhuma água aqui. Irmãos, eu não sei quantos já fizeram um teste, um exame de endoscopia. De maneira muito simples, é enfiar um cano na boca até onde der, para filmar por dentro e ver se tem algum tipo de enfermidade. Para fazer um exame de endoscopia, alguns precisam tomar um medicamento que é um tipo de anestesia. E recentemente um colega falando que ele havia feito o teste, e é muito estranho. Porque você está naquela sala, se preparando para fazer o teste, até em que eles aplicam um medicamento que é um tipo de anestesia. Daí para frente, você não lembra de mais nada. Diz ele que a gente acorda numa sala, do lado de uma enfermeira que está já fazendo uns curativos finais, e você não sabe nem se o exame aconteceu. Você não sabe como que você chegou naquela sala, você não sabe quem te levou ali, e você não sabe se eles te cortaram no meio, se você ficou nu, você não sabe de nada. Obrigado, irmão. E essa sensação de não saber o que aconteceu, de não saber onde você esteve, de não saber o que fizeram com você, gera, de uma certa maneira, uma ansiedade, uma questão que o ser humano ele não consegue viver sem. Que é saber exatamente onde ele está, por que ele está naquela sala, o que exatamente aconteceu com ele, e especialmente se tem alguém próximo de você, quem é essa pessoa? Quando eu penso nessas perguntas, eu lembro bastante daquilo que aconteceu com Adão, porque ele foi o primeiro ser humano a ser criado. E eu queria que você imaginasse comigo nesta noite a situação de Adão ao acabar de ter sido criado.
Hora que pela primeira vez ele abriu os olhos para essa existência, ele estava diante de um ser, porque Gênesis diz que o Senhor Deus decidiu criar-nos à sua semelhança. É bem possível que o Criador tivesse naquele momento assumido a forma e um formato de também um ser humano, como Jesus Cristo seria posteriormente. E Adão, ele abre os olhos pela primeira vez na existência, o primeiro ser humano na existência. Diante dele tem um ser que parece com ele, e ele está todo lameado, sujo de barro, porque ele foi criado do barro, imagino eu. E ele tem algumas perguntas básicas, não apenas por curiosidade, mas porque faz parte do ser humano saber essas coisas. E eu imagino Adão abrindo os olhos, e a primeira dúvida é: onde que eu estou? Eu nunca estive nesse lugar. Aliás, ele nunca esteve em lugar nenhum, porque ele acabou de ter sido criado ali. Ou ele poderia perguntar: o que aconteceu comigo? Olha a minha situação. Totalmente lameado, cheio de barro. Ou ele poderia também fazer uma terceira pergunta. Por causa de ter uma pessoa na sua frente, ele poderia querer saber: e a propósito, quem é você? Você que está aí parado na minha frente. Eu queria, irmãos, nessa noite voltar e pensar, eu queria pensar com você nessas três perguntas imaginárias, eu digo, mas que fazem parte da identidade de um ser humano e possivelmente foram perguntas que passaram pela mente de Adão no dia em que ele foi criado. Vamos então começar pela primeira pergunta que possivelmente Adão fez e que o texto em que nós lemos nos ajuda a responder. A primeira pergunta então de Adão e de todo ser humano é essa: onde eu estou? Qual é a minha localização? Onde é que eu estou? Honestamente, não faria o menor sentido Deus tê-lo situado geograficamente, porque Adão nunca tinha estado em nenhum outro lugar. Ou temporariamente, também Adão tinha acabado de existir. E ele também nunca tinha visto qualquer outro lugar senão aquele. O texto de Gênesis 2, versículo 15, onde nós acabamos de ler, nos diz que o Senhor Deus, ao criar Adão, colocou no jardim do Éden uma localização exata, uma localização, conforme nós lemos. O texto diz que ficava perto de um rio, onde havia ouro, onde havia o bidélio, havia todas essas coisas, mas esse tipo de informação não teria o menor significado para Adão naquele momento. Saber onde nós estamos, irmãos, faz parte da nossa localização, não somente no aspecto geográfico. Mas um ser humano que não sabe onde está, ele está perdido. E nenhum ser humano foi feito para andar perdido. E às vezes também a localização, ela é capaz de dizer um pouco a respeito da sua identidade. Em 2010, eu estava fora do Brasil, estava numa conferência na África do Sul. E naquela ocasião, eu não sei se o Facebook tinha ainda algumas coisas que não tem hoje. Mas eu cheguei lá no hotel e fui comunicar com a minha esposa, mandar alguma notícia e fui a tentar acessar o Facebook. E o Facebook, ele apareceu uma mensagem falando: é a primeira vez que você acessa o seu perfil desta localização. É bem provável que você não seja você. Mas como assim? Eu não sou eu? E aí eles colocaram duas opções. Ou você verifica algumas informações de segurança, e aí eles deram a opção, algumas coisas. Qual que é o celular que foi cadastrado no dia que você criou o seu perfil de Facebook? Eu não lembro. Outra opção, que você reconheça as pessoas que estão nas fotos dos seus amigos do Facebook. Eu vou nessa. Aí cliquei, opção 2. Lê do engano, irmãos, porque eles pegavam as fotos dos amigos dos meus amigos, e às vezes quando eles eram crianças, e aí botava uma foto. Quem é essa pessoa? 4 opções. Algumas eu acertei, eu errei 6. E aí eles falaram: infelizmente não tem como verificar
a sua identidade, porque a sua localização não nos permite dizer que você é você. Então, irmãos, saber onde estamos, saber o local aonde nós nos encontramos, diz muito mais do que simplesmente o aspecto geográfico. O ser humano, ele precisa saber aonde ele está, ele precisa saber onde na história ele se encontra. Porque certos comportamentos, eles não são pertinentes a um período da vida, a um local onde você está. Nós não podemos, por exemplo, voltar na história e viver num século que não existe mais. Você pode até viver com a perspectiva de alguém que viveu há 40 anos atrás, mas você não pode mais fazer o passado voltar para o presente e nem também adiantar aquilo que ainda não aconteceu. Nenhuma dessas duas atitudes elas são realistas, porque cada pessoa foi escolhida por Deus para viver numa era específica. Por isso nós devemos manter tanto a perspectiva do passado quanto a do futuro, enquanto perguntamos uma pergunta muito importante. E a pergunta é essa: olha, o Deus que me criou, ele tinha condições de ter fazido com que eu nascesse em qualquer lugar do mundo. Você já pensou nisso? Você poderia ter nascido na China, na Finlândia. Você já pensou que você poderia ter nascido numa família bem mais rica do que você vive hoje? Ou bem mais pobre? Ou num local bem mais remoto do que hoje você está aqui em São Paulo? Todas essas coisas, irmãos, Deus poderia ter feito. Mas Ele escolheu que você nascesse no lugar aonde você nasceu. Então eu sou tentado a imaginar o Senhor tentando explicar para Adão alguma coisa do tipo: Adão, não adianta você tentar saber onde você está, ou eu tentar te explicar onde que é o local onde você está. Por enquanto, tente se contentar e se concentrar no agora. Tente entender e conhecer onde você está agora. Você está num jardim preparado por mim? Este é um lugar especial. Há outros lugares aí para fora, mas você está comigo. Essa é a sua localização agora. Irmãos, essa é uma verdade importante e prática para nós nos dias de hoje, porque eu tenho encontrado várias pessoas que lutam, às vezes, anos a fio, gastam recursos que não têm e gastam o tempo que não têm, gastam a vida e o recurso dos outros, tentando alterar, às vezes, de maneira drástica, o ponto de entrada que Deus inseriu você neste mundo. E eu penso nisso porque se Deus quisesse me inserir no mundo, na existência, já num patamar aonde eu estou, ou que eu gostaria de estar, Ele teria feito isso. Por quê? Devemos perguntar, por quê Deus quis que eu nascesse naquele lugar? Adão foi criado e foi colocado num jardim, ele não foi colocado num trono, ele não foi colocado numa terra onde havia... Ele poderia ter sido colocado lá naquela terra mencionada, né? Havilá, onde tem ouro. Ele não foi. Foi colocado num jardim. E se ele era para cultivar o jardim, vamos imaginar, Deus criou o homem, colocou no jardim, a hora que ele abriu o olho, estava com enxada na mão, um chapéu na cabeça, o que você acha que ele ia fazer? Com certeza não ia escrever livro, era para capinar. Irmãos, nós devemos pensar mais nas coisas que Deus, Ele pensou de maneira amorosa quando Ele nos criou. Devemos perguntar e orar, por que um Deus todo-poderoso, que poderia ter feito com que eu nascesse em qualquer outro lugar no mundo, decidiu que o meu ponto de entrada neste mundo fosse o que Ele me colocou? E a questão de localização, então, ela é fundamental para a nossa vida. E Adão, ao ter sido criado, tendo sido o primeiro ser humano, não havia mais ninguém com quem ele pudesse se identificar. Ele precisava saber a sua localização.
E mais do que isso, ali naquele momento, ainda pensando na sua localização, talvez um ponto fundamental na localização de Adão, naquele primeiro momento, que pode ter se transferido para nós hoje, é saber que ele estava com Deus. Essa é a localização mais importante que um ser humano pode se encontrar. Está com Deus. E vocês devem se lembrar de que quando, infelizmente, num tempo muito breve depois desse, Deus, ele perguntou para Adão: Adão, onde você está? E você sabe o que aconteceu. Quando Adão não estava com Deus, ele estava já enredado pela mentira que Satanás havia engendrado naqueles dias. Então, essa é uma posição importante e é uma pergunta que eu faria para você. Às vezes as pessoas perguntam, no meu caso, pastor, você não tem um sotaque de paulista, dá para ver. Não é de mineiro, de onde você é? Olha, onde eu estou, eu posso dizer que eu estou aqui em São Paulo hoje, mas eu já passei por tantos lugares. Eu sou natural de Cuiabá, mas eu não tenho mais o sotaque de cuiabano, e não tenho ainda o de paulista, mas eu estou aqui neste lugar, e eu estou aqui com um propósito, e eu sei que propósito é esse, e é isso que ajuda com que eu entenda a minha missão neste mundo. E eu faço essa pergunta para você: você sabe por que você está aqui? Aqui em São Paulo? Reverendo, estou esperando sair um emprego para mim. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui, não. Eu estou aqui, Reverendo, até sair alguma coisa em tal lugar. Você precisa, irmãos, saber, com certeza, por que você está no local onde você está. Se alguém perguntasse para Adão naqueles primeiros minutos da sua existência: Adão, onde é que você está? A resposta não seria outra, talvez, senão: eu estou com o Senhor. É a única coisa que eu posso falar. Ele está aqui, ele se apresentou como Senhor, é a única coisa que eu posso falar. Se hoje essa for a única resposta que você pode dar, já é uma boa resposta. Reverendo, eu não sei onde eu vou estar amanhã, eu não sei direito nem de onde eu estive, mas uma coisa eu sei: hoje eu estou com o Senhor. Essa é uma grande conquista, você saber que no dia de hoje, a sua situação atual, você está com o Senhor. Infelizmente, nem o Facebook aceitou essa resposta minha, mas Deus aceita essa resposta de você. Você está com Ele? A segunda pergunta que Adão, possivelmente, por ser humano, ele deveria ter feito, além de identificar a sua localização, é a pergunta de: o que aconteceu aqui? Ou o que aconteceu comigo? Lembrando da pessoa que saiu de um exame de endoscopia, quando você acorda, o ser humano que acorda num lugar diferente, ele acorda querendo saber o que aconteceu para ele chegar onde ele estava. E essa é uma curiosidade natural. Então, imediatamente após Adão ter sido despertado para a existência, ele não podia se lembrar de nada porque não havia acontecido nada com ele. Você já imaginou isso? A sua cabeça não ter nenhum pensamento ainda? Zerada. É estranho isso, irmãos. Você olhar para a pessoa, não conhecer ninguém te conhece. Não existe ninguém ainda, né? Mas você não conhecer ninguém, você não tem memória porque ainda não tem nada, não aconteceu nada. E é nesse momento que a comunhão de Deus com Adão irá começar a atualizar o seu perfil. Aqueles que mexem com celular, essas coisas, e sabem que às vezes o celular, quando você menos espera, ele fala que tem uma atualização para ser feita. Quem tem iPhone, essas coisas, vive aparecendo aquela bolinha vermelha, 10 atualizações, tantas atualizações. Você atualiza e não para de fazer atualização. Olha, quando Deus criou Adão pela primeira vez, ou no primeiro dia, ele só criou Adão uma vez, né? Mas no primeiro dia, foi exatamente
esse contato com o ser humano, Deus conversando com ele, que tinha a capacidade de atualizar o perfil do ser humano. Hoje também, irmãos, é o diálogo, é a nossa comunhão e a nossa conversa com Deus que nos possibilita atualizar o nosso perfil. E o dilema é como iniciar esse processo de atualização. Como iniciar, colocar em Adão informações. Imagine, Adão já nasceu possivelmente grande, ele não cresceu. Dizem estudiosos que não tem o que fazer, que ele não tinha nem umbigo. Ele não tinha pai nem mãe. Ele nasceu já criado. Então, é uma situação diferente. Então, Adão com certeza tinha perguntas para fazer. E como é que Deus foi, então, atualizando o perfil de Adão? A primeira coisa, então, que Deus faz é nos dar um senso de identidade. No texto que nós lemos que Deus foi quem criou Adão. Talvez isso Deus tenha deixado bem claro. Adão, você é criatura minha. Você é criação minha. Irmãos, isso é bonito e é importante nós termos em mente, porque eu sei que nenhum dos senhores aqui irá enredar com questões de evolucionismo, mas às vezes vale a pena nós sonharmos com isso. Quando você tiver tempo, né, comece a olhar para você, puxa vida, a minha mão, do jeito que ela está hoje, é criação de Deus. Deus me criou assim. Eu não sei quantos viram na internet recentemente, apareceu na primeira página do G1, uma pessoa na China que colocaram o nariz dele para cima aqui na testa. Alguém viu isso? Que coisa horrível, né? Mas era temporário. Segundo a explicação, depois que crescesse lá uma cartilagem, eles iam puxar o nariz da testa para baixar aqui. Como que eles iam fazer isso, eu não sei. Eu não quero nem imaginar. Mas, graças a Deus que nós já nascemos com o nariz para baixo, né? São detalhes que mostram o cuidado de Deus, o carinho que Ele tem por aquilo que Ele faz. Então, quando nós lembramos e nós repetimos para nós mesmos essa verdade fundamental, nós somos criação de Deus. Aquilo que nós somos hoje representa uma ideia divina. E a decisão de Deus de criar-nos à imagem e semelhança dele significa que Ele quer, de uma maneira misteriosa, que haja essa identificação. E isso é importante, irmãos, porque no dia que Adão abriu os olhos para a existência, ele viu um ser na frente dele que parecia com ele. Olha que coisa interessante. Se você, por exemplo, estivesse acordado num lugar que nunca você tinha estado e você vê ali um ser humano, você vê do lado aqui uma lesma, você vê do outro lado aqui uma barata voadora. Para onde que você correria? Eu sei que as mulheres correriam para longe da barata voadora. Mas o senso, irmãos, de identidade por causa da semelhança é fundamental para a construção do perfil de Adão. Quando ele abre os olhos para a existência, o que ele vê, em primeiro lugar, é um ser humano. É um ser que tem semelhanças com ele. E isso foi uma decisão estratégica de Deus, criar o ser humano à imagem e à semelhança dele. Alguns acham que essa imagem e semelhança seja apenas nos aspectos morais, na questão espiritual. Eu sou inclinado a crer, juntamente com o Dr. Heber Campos, ele escreveu um livro recentemente falando sobre isso. E eu creio também desta forma, que no Éden Deus providenciou algum tipo de
uma forma pré-encarnada de Cristo para aparecer ali na frente de Adão, para que ele pudesse ter esse senso de identidade. E a decisão de fazer um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, possivelmente aponta para isso. Adão, ao abrir os seus olhos, ele viu alguém parecido, não era igual, mas parecido com ele. Então, essa é a primeira verdade, tentando responder à pergunta de o que aconteceu comigo. Adão, ele primeiro chegou e viu que tinha alguém próximo dele que era semelhante a ele. Segundo, Adão precisava saber que o mundo que ele experimentava naquele momento era fruto de um projeto complexo e detalhado. Ele não foi a primeira coisa que aconteceu. Ele já chegou no mundo pronto. Já tinha animais, já tinha os rios, já tinha as plantas, já tinha várias coisas que haviam sido criadas. Irmãos, isso é relevante para a nossa existência, porque muitas pessoas parecem chegar no mundo e viver nos dias de hoje como se elas fossem o centro da existência. E a gente precisa lembrar que nós não somos o centro da existência. Muitas pessoas já existiram antes de nós, até nessa igreja. Tem muito mais pessoas do que apenas nós mesmos. E Adão, quando ele foi criado, Deus lhe lembrou ou colocou de maneira clara diante dele: você está em um jardim, já tem árvores que são árvores frutíferas para o seu alimento, já está pronto aqui. Tenho certeza que se Adão tivesse sido criado adolescente, a primeira coisa que ele ia perguntar é: o que tem para comer? Deus já está falando, tem árvores, frutos. Adão não tinha opção, não tinha como comer cereal, não tinha como sucrilhos, é fruta mesmo. É só isso. E tem frutas boas, Adão tem uma fruta que você não deve comer. Mas é isso aí, são as frutas. E isso faz parte de um projeto, irmãos, que dá o sentido de identidade no ser humano, muito importante, que é o de viver em comunidade. Você não é a única criação de Deus, você não é o principal projeto de Deus, você é parte, você chegou na existência no ano em que você nasceu. Você irá participar dessa história que Deus está escrevendo até o dia em que você morrer. Depois, outras pessoas virão e a história continuará. E isso precisa fazer parte da nossa vida para que a nossa identidade não seja distorcida. Em terceiro lugar, ainda respondendo à questão: o que aconteceu comigo? A mente de Adão precisava saber que a sua posição na existência humana era fundamental para o destino do resto da humanidade em todo o planeta. Em outras palavras, Adão não podia pisar na bola. O que ele fizesse lá teria repercussões por toda a humanidade, para todos os que viriam depois dele. Você está consciente disso, Adão? Então é importante que Deus, já no início, já tenha uma mensagem tão contundente. Olha, existe uma árvore da qual você não deve comer, porque no dia que você comer, você morrerá. Adão não sabia nem o que era morrer, mas pelo tom da voz devia ser uma coisa ruim. Eu não sei como que Deus falou, mas eu estou imaginando aqui que é uma notícia séria e importante. Mas, irmãos, nós precisamos saber também as nossas limitações. Precisamos saber que nós fazemos parte de um corpo e aquilo que nós fazemos, as coisas que nós falamos, terão repercussões na vida de outras pessoas e, às vezes, repercussões por muito tempo. A nossa missão neste universo está relacionada, então, com a posição que ocupamos nele. E para descobrirmos a nossa posição, nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. Talvez seja por isso que muitas pessoas
têm dificuldade de saber qual a missão, porque elas não sabem o que está acontecendo ao redor de você, ao redor do mundo. Em terceiro e último lugar, uma terceira pergunta que Adão poderia ter feito, além de perguntar onde estou, ou que lugar é este, e também, em segundo lugar, depois de perguntar o que aconteceu comigo, ou o que aconteceu aqui, ele deve ter perguntado, agora imagine essa pergunta merece uma pausa. Imagine Adão perguntando para Deus, a propósito, o que é você? Ou, por que você está aqui? E eu estou imaginando aqui, né? Deus respondendo para Adão, Adão, quem eu sou é uma pergunta para mais de um dia de resposta. Vamos começar pela pergunta 2. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu preciso te ajudar. Eu estou aqui para criar em você um senso de identidade. É óbvio que eu estou conjecturando aqui aquilo que deve ter sido um privilégio, o diálogo de Deus com o primeiro ser humano. Mas, irmãos, nós precisamos saber algumas coisas. E nesse terceiro ponto, você precisa saber, mais cedo ou mais tarde, quem é aquela pessoa que te criou. Quem é Deus? E por que Ele está conosco? Você não acha isso curioso? Adão poderia ter sido criado como foi qualquer animal. Apareceu lá, do meio de um buraco de formiga, saiu Adão. Sozinho. No meio do deserto. Não tinha mais ninguém com ele. Olhava assim do lado, não tinha nada. Olhava para o outro, nada. O que você acha que Adão ia pensar? Não tinha ninguém ao redor dele. Nem a barata voadora, nem a lesma. Quando Adão foi criado, diz o texto que o Senhor Deus estava com ele. E o Senhor Deus falava com ele. E não adianta, irmãos, às vezes a gente olhar que tinha animais, o Senhor Deus trouxe animais para conversar não, para que Adão desse nomes, mas não é a mesma coisa. Imagine, algumas pessoas devem ter essa experiência. Eu tenho na minha casa, desde pequeno, voou um papagaio no terreno da nossa casa. Eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu já tenho 45 e esse papagaio é vivo até hoje. Imagine se você tem um animal de estimação que está na sua casa. Se você for mais novo que eu, não sei quanto tempo vive um bicho desse, mas imagine que você seja mais novo que eu, esteja nos seus 20 anos e tenha um animal na sua casa que está na sua casa antes de você nascer. Imagine que seja um cachorro. Um cachorrinho. Você está sentado na sala, assistindo a televisão e está passando na televisão um documentário lá na National Geographic falando sobre a vida dos animais e um comercial, quando dá um intervalo, o cachorro vira para você e diz, sabe? E começa a compartilhar algumas coisas. Em primeiro lugar, o espanto de você ver que o nível de intimidade salta vertiginosamente por causa do aspecto da comunicação. Toda a intimidade que você tem com um animal, com um animal de estimação, não se compara com a intimidade que é fundamentada e construída com um diálogo, com a personalidade de uma outra pessoa interagindo conosco. No caso de Adão, então, a presença de Deus no jardim, conversando com ele, dando instruções, criou nele imediatamente o senso de comunhão muito maior do que qualquer outro animal com quem ele pudesse estar perto. E eu acho curioso e até relevante que Deus tenha, antes de ter criado Eva, Deus tenha se apresentado para Adão, teve comunhão com ele. Isto, para mim, significa que não podemos jamais imaginar que um outro ser humano irá trazer
o nível de comunhão e de satisfação que Deus pode nos dar. Nem o ser humano do sexo feminino e nem o masculino pode trazer esse nível de comunhão que só Deus traz. Enfim, irmãos, qual foi... Me desculpe aqui os que não mexem com a internet ainda, mas a maioria mexe, mas qual foi a última vez que você atualizou o seu perfil com a pessoa de Cristo? A expressão exata de Deus. Jesus Cristo é a versão mais atualizada do ser que Deus criou. E você sabe que às vezes quando você está atualizando alguma coisa, quem já fez isso sabe, aquela linha carregando, falta 5%, 10%, 30%, aquilo dependendo da conexão, demora. Mas uma coisa você não pode fazer enquanto a atualização está acontecendo. Você não pode perder a conexão. O que é que acontece se perder a conexão? Se for embora a luz, volta tudo na estaca zero. O meu desafio, irmãos, para vocês hoje é que a nossa vida, ela precisa estar constantemente sendo atualizada na versão Jesus Cristo. Enquanto essa versão, essa atualização não for concluída, não desconecte dele. Mantenha conectado com ele. Mantenha comunhão com ele. Do contrário, você perde tudo. E se numa dessas vezes que você perder a conexão, ele vier, você está perdido mesmo. Então, mantenha comunhão com ele, mantenha contato com ele, não apenas pelo fato de estar próximo, mas porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Estar em comunhão com Cristo faz com que você esteja na posição que Adão esteve no dia em que ele foi criado. Quando ele abriu os olhos para a existência, ele viu ninguém mais do que a imagem e a semelhança dele, possivelmente a pessoa de Cristo diante dele. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a saber onde estamos, o que aconteceu conosco e quem é aquele que está diante de nós. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente e que tem nos presenteado com uma presença que nos traz comunhão. O Senhor não apenas está ao nosso lado, o Senhor comunica-se conosco. E queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito nos ajude a não criarmos um estilo de vida que prejudique essa comunhão tão vital para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, condições para isso, porque nisto consiste a nossa existência. Fomos criados para ter comunhão contigo em Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.